Vamos orar então. Pai, muito obrigado, porque nós podemos cantar as tuas maravilhas, podemos cantar a ressurreição de Jesus, podemos cantar a nossa salvação. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Deus, e te pedimos que agora, através da tua palavra, o Senhor nos console, nos conforte, nos exorte de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidados e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Até aí, por enquanto. Bebeu alguém? Então a gente viu semana passada, no final da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e quando eles voltaram para Antioquia, o que eles fizeram? Contaram para a igreja tudo o que Deus tinha feito por meio deles em toda a sua viagem, como os gentios estavam se convertendo a Jesus. E aí, durante esse período que Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, vieram alguns irmãos de Jerusalém, que eram do grupo dos judaizantes, e começaram a pregar que os gentios tinham que se circuncidar. E Antioquia era uma cidade de maioria gentil, e a igreja de Antioquia era de maioria gentil. Por isso eles chegaram lá e falaram: vocês se converteram a Jesus, legal, mas vocês têm que se circuncidar para vocês terem a salvação. E isso era muito pesado, e aos ouvidos de Paulo e Barnabé, isso não fazia o menor sentido. E a gente vai ver mais para frente por que isso não fazia o menor sentido. Por isso, o versículo 2 fala que surgiu um grande conflito entre esses irmãos que vieram de Jerusalém e a igreja, junto com Paulo e Barnabé ali. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Eles não sabiam. Não é que eles não sabiam o que era certo, no caso de Paulo e Barnabé. Eles sabiam. Eles vão falar mais para frente aqui, a opinião deles, aquilo que eles pensavam do que era o certo aqui. Mas, como esses irmãos vieram de Jerusalém, parece que eles estavam anunciando coisas como se fosse com a autoridade da igreja de Jerusalém, que era onde os apóstolos estavam. Então, o que estava acontecendo lá em Antioquia? As pessoas estavam achando que aqueles irmãos que vieram de Jerusalém vieram com a autoridade dos apóstolos, que foram os apóstolos que mandaram eles para lá para pregar essas coisas. E Paulo e Barnabé e mais alguns outros irmãos da igreja não, isso não está certo. A gente tem que ir até Jerusalém então resolver essa questão. E Paulo e Barnabé, eles eram líderes da igreja em Antioquia. Por isso, além deles, foram alguns outros irmãos da igreja, junto com esses que eram do grupo dos judaizantes. Foram enviados até Jerusalém para resolver essa questão com os apóstolos, que era a liderança da igreja. E no versículo 5 fala que eles, indo de Antioquia para Jerusalém, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria,
e narrando a conversão de gentios causaram grande alegria a todos os irmãos. Essa região da Fenícia e de Samaria já era uma região com igreja, né? Filipe passou lá pregando o evangelho, lembra? Pedro e João foram confirmar o que tinha acontecido nessas regiões, e a igreja nessas regiões estava crescendo, estava se desenvolvendo, e Paulo e Barnabé passaram por essa região falando, os gentios estão se convertendo, está acontecendo um grande movimento do Espírito Santo em várias regiões do mundo, se alegrem com isso, né? E é muito gostoso ouvir isso, não é? Quando a gente vê as notícias da Junta de Missões nacionais, mundiais, estaduais, o tanto de pessoas que se convertem, quando a gente vê os números das pessoas se convertendo, é muito bom, né? Louvar a Deus por isso, glorificar o nome de Deus por tudo isso, né? E por isso eles passaram, faziam questão de passar nas igrejas anunciando esses feitos. Talvez eles tivessem chegado até mais rápido em Jerusalém se não tivessem passado pelas igrejas, né? Mas eles faziam questão de fazer isso. Quando chegaram em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Aqui relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. A mesma coisa que falaram os que foram para Antioquia, né? Ou seja, aquele grupo que foi para Antioquia fazia parte desse grupo dos fariseus que haviam se convertido. E aqui a gente não deve pensar que existe uma má intenção por parte deles. A teologia da salvação estava em desenvolvimento, no sentido que eles estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. Porque no começo, quem se converteu primeiro? Os judeus, não foram? Por quê? Jesus para eles nada mais é do que o cumprimento das profecias. Quem eles estavam esperando? É a esperança dos judeus. Mas quando eles viram que os gentios estavam se convertendo também, demorou um tempo para eles entenderem o que significa isso. Qual que é a relação da nova aliança com a antiga aliança? O que deve ser feito com os gentios que se converteram? E o desenvolvimento dessa teologia, desse entendimento, ele vem com o tempo, né? Paulo era um homem estudado, muito conhecedor das Escrituras, e ele viu de primeira mão o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. E aí, por isso que ele é um dos que é enviado, junto com Barnabé, que também viu o que estava acontecendo entre os gentios. Esses judeus, né, esses fariseus, irmãos judaizantes aqui, eles não tinham visto os judeus converterem. Os gentios se converterem, quer dizer. Eles não foram anunciar o evangelho para essas regiões. Eles conheciam a igreja de judeus só. Eles não conheciam a igreja de gentios. Então, para eles, isso não faz muito sentido. Posteriormente, né, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele vai narrar, ele vai falar no capítulo 2 exatamente dessa passagem aqui. Ele vai falar no capítulo 2 que ele, Barnabé e Silas também, e Tito foram para Jerusalém resolver essa questão do relacionamento dos gentios com a lei, dos gentios com a nova aliança, né, do que deve ser obedecido, o que deve ser cumprido. E toda essa questão é importante para o desenvolvimento da igreja. A dúvida ou a afirmação desses irmãos judaizantes é muito pesada teologicamente, né? Não faz sentido. E quando a gente pensa hoje, assim, né, olhando para o texto, para aquilo que a gente já sabe a respeito da salvação, para a gente pode parecer muito óbvio que a circuncisão não é necessária. Mas para eles não era. A gente tem que lembrar que esses irmãos fariseus, eles desde pequeno, e a vida toda deles,
era voltada para tudo aquilo que era judeu, tudo aquilo que era da lei. Eles eram ferrenhos defensores da tradição, né, que a gente viu domingo, lembra? Aquela tradição. Eles eram muito apegados a isso. E o que precisa para eles deixarem essas coisas de lado e verem qual que é a verdade? Precisa de uma ação do Espírito Santo ministrando a verdade no coração deles. Não, eles já eram convertidos, mas eles não entendiam o que significava a salvação para os gentios. Eles estavam colocando um peso a mais da circuncisão, que é o que vai ser falado aqui para frente. É como se eles quisessem unir aquilo que eles já criam em Cristo, né? Juntamente com aquilo que eles já vinham fazendo nas práticas judaicas deles, né? Que seriam, bem dizer, completo em tudo, né? E como Jesus falou que não veio para abolir a lei, para não abolir, né? Para abolir a lei, né? Então pode ser que ele tinha esse pensamento também que nem mesmo Cristo teria esse mesmo posicionamento que todos estrangeiros, os gentios, teriam que passar por esse procedimento da circuncisão, né? No pensamento deles, né? Então, não estava claro, né? A nova aliança. Todo o significado da nova aliança para eles ali não fazia tanto sentido ainda. É Paulo, na carta aos Gálatas, aos Efésios, que vai dar uma destrinchada no significado disso. O que é a nova aliança? Qual que é o relacionamento da nova aliança com a antiga aliança? A nova é o cumprimento da velha. Não, a nova é nova. A antiga é antiga, né? É o que ele vai falar. A antiga aliança, ela tinha a função de quê? Mostrar. Mostrar o quê? Ela era a revelação, ela estava mostrando a revelação daquele que seria o Messias futuramente. Ela faz isso, mas não é o propósito dela. Paulo vai falar lá na carta aos Gálatas que a lei, ela era o quê? O aio. Lembra? Qual que é a função do aio? Cuidar do filho, né, do patrão, do Senhor, até chegar à idade madura. Depois que ele chegou à idade madura, qual que é a função do aio? Não tem uma. Ele perde a função. A nova aliança, ela inaugura essa idade da maturidade. Mas quer dizer que tudo aquilo que o aio ensinou não serve para nada? Não serve. Mas ele não está mais debaixo do aio. Então ele vive por quê? Na nova aliança. Ele está debaixo de uma outra autoridade agora. E é isso que a decisão que a igreja vai tomar em Jerusalém está baseada nisso. Eles vão enxergar essa distinção que existe da antiga aliança com a nova aliança, embora eles não vão usar aqui essa linguagem da antiga e nova aliança. Paulo vai usar na carta aos Gálatas, e ele escreve em Gálatas baseado no que é discutido aqui. A gente não tem toda a discussão desse concílio que aconteceu em Jerusalém. A gente tem algumas falas. A gente vai ver que Lucas, quando escreveu, ele resumiu o concílio. Ele só vai falar sobre o resultado final. Olha lá o versículo 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: olha só, houve grande debate. O que foi debatido? O que falaram? A gente não sabe. Mas o que é importante é o que Lucas escreveu. Pedro toma a palavra e diz: irmãos, vocês sabem que desde há muito
Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus como sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então esse é o primeiro discurso de Pedro. O primeiro discurso de Pedro não. É o discurso de Pedro aqui no concílio, para lembrar do que Deus já fez, principalmente através dele. Lá em Atos 10, o que a gente viu? Essa visão de Pedro aqui, que ele está falando aqui, foi depois que ele está falando assim, que Deus escolheu para essa intermédio, que os gentios ouvissem a pregação. Foi depois daquela visão, né, do lençol. Isso, foi depois disso, né? Porque antes ele não tinha, né? Então é exatamente isso que ele está falando, assim, do encontro com. Isso, exatamente. Então, lá ele está falando sobre a casa de Cornélio, quando ele foi pregar a casa de Cornélio. E a gente falou lá no capítulo 10 que enquanto Pedro estava pregando, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles, sobre aqueles que creram. E posteriormente, quando ele vai falar em Jerusalém sobre o que aconteceu, ele lembra os irmãos. Ele fala assim: e aconteceu com eles exatamente o que aconteceu com a gente quando estávamos reunidos lá no começo, que o Espírito Santo veio sobre nós da mesma forma veio sobre eles. Por que a gente tem que fazer considerá-los diferentes da gente? Por que a gente tem que exigir alguma coisa diferente? Por isso que ele fala aqui agora, pois, por quê? No versículo 8: e Deus que conhece os corações, e Deus testemunha concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Lembra que a gente falou domingo e domingo passado também a respeito da pureza? Os fariseus estavam preocupados com o lavar das mãos, e Jesus falou que não é o que entra, mas sim o que sai, que torna o homem impuro. Mas a pureza vem de quem? De Jesus. A gente falou no final do capítulo 14, e no capítulo 15 a gente começa a ver isso, que todo homem é impuro, porque o coração de todo mundo é impuro, e é preciso uma transformação no coração que somente Deus pode realizar. E aqui a gente vê, versículo 9: purificando-lhes o coração por meio da fé. Foi por meio da circuncisão? Foi por meio de alguma obra que eles fizeram, sacrifício que ofereceram? Não, por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço do discípulo um jugo que nem os nossos pais puderam suportar em nós? Se Deus já salvou, se Deus já mostrou que eles têm o Espírito Santo, o que vocês querem a mais? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Os judeus são salvos pela graça. Os gentios são salvos pela graça. Qual que é a diferença da salvação deles? Nenhuma. Por que vai exigir outra coisa? Se a salvação aconteceu igual. Independente do nascimento, independente das marcas no corpo, independente de seja lá o que for. A salvação é de graça, pela fé, como ele fala no versículo 9. Está vendo como os dois estão juntos aqui? Versículo 9
por meio da fé. No versículo 11, pela graça do Senhor Jesus. Parece Efésios 8, né? Parece 2:8. Pastor, por que ele diz aqui, agora, pois, por que tentais a Deus, colocando sobre a serviço do discípulo um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Essa serviço é o quê? Uma decisão? Não, serviço é a dureza do... Sim. Ele está falando o jugo que foi colocado sobre eles é a lei. O que ele está falando é, por que vocês querem colocar a lei sobre eles se a gente não suportou a lei? Nossos pais não suportaram a lei. E eles foram salvos independentes da lei. Eu estava entendendo isso, eu achava assim que nem os judeus estavam aguentando mais a circuncisão. Eu estava entendendo isso aqui. Não, porque a circuncisão está ligada à lei. É isso quando eles falam, versículo 5, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Está tudo ligado. Tá? Então esse jugo é a lei. Aí no versículo 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam com os sinais, quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. E aí, o relato deles complementa o relato de Pedro. Vocês lembram o que aconteceu comigo lá, né, como chegar aos gentios primeiro? Só que isso que Pedro está falando aconteceu quase 15 anos antes. Agora, Paulo e Barnabé e Paulo, eles estão falando de algo que acabou de acontecer. Eles acabaram de voltar da viagem, né, viagem missionária, ficaram um tempo em Antioquia e deu toda essa confusão. Com Pedro aconteceu 15 anos atrás, com a gente aconteceu esse ano passado, né, a nossa viagem e tal. E eles contaram toda a história da primeira viagem deles. E da mesma forma que aconteceu com Pedro, que o Espírito Santo veio sobre os irmãos, lá na casa de Cornélio, com Paulo e Barnabé foi a mesma coisa. O Espírito Santo veio sobre todos esses irmãos que se converteram durante a viagem. Então, depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordo com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, esse Tiago aqui, provavelmente é o Tiago, meio irmão de Jesus. Tiago, irmão de João, tinha morrido já. A gente já viu lá no capítulo 12. E o outro Tiago, ele não aparece na Bíblia. A gente não sabe se é o Tiago menor, né, como chama, Tiago menor, ou se é o Tiago, meu irmão de Jesus. E aqui, o discurso dele, e é provável que seja o meu irmão de Jesus, porque é ele depois que se torna o líder da igreja de Jerusalém, quando os apóstolos se espalham pelo mundo para pregar o Evangelho. E ele começa a falar, lembrando de Pedro, né, do discurso de Pedro, e ele fala assim: Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. E aí ele lembra que os profetas já estavam falando sobre isso antes. E ele cita aqui o texto de Amós 9. E ele fala: depois disso voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, falando a respeito do reino davídico, que se cumpre em Jesus. E para que esse restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os
quais tem sido invocado o nome do Senhor, e o Senhor faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, o Senhor já está anunciando desde o Antigo Testamento, dos profetas, que os gentios iriam buscá-lo e seriam salvos. Amém. E que o Senhor faria essas coisas. E aí ele dá algumas orientações sobre o que ele acha que deve ser escrito para os irmãos, do que eles devem obedecer, daquilo que eles devem seguir. E eu não vou explicar o 19 ao 21, porque ele vai repetir na sequência, eu quero ver na sequência, tá? Que está mais bonitinho. Aí ele fala assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens entre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Esse Judas só aparece aqui. E esse Silas é o mesmo Silas que vai viajar com Paulo, que nesse mesmo capítulo vai mostrar isso. E algumas cartas que Paulo escreve, é Silas que é o escrivão. É esse mesmo Silas. Então, da mesma forma que a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé e alguns outros irmãos para resolver a questão, a igreja de Jerusalém manda Paulo e Barnabé de volta para Antioquia, junto com outros irmãos, para confirmar tudo aquilo que foi falado e decidido nesse concílio. Isso é uma forma de confirmar e dar certeza que é exatamente isso, que aqueles irmãos que foram no começo, eles não tinham autoridade nenhuma da igreja de Jerusalém. E que agora sim, esses irmãos que estão com a carta, que estão indo com Paulo e Barnabé, eles sim têm autorização ou autoridade da igreja de Jerusalém para falar qual que é a verdade. O que eles devem realmente fazer. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto que sabemos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem chegados a pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão a mesma coisa. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Então, eles explicam, a carta explica por que eles estão enviando Paulo e Barnabé de volta e por que estão enviando esses irmãos juntos. Eles confirmam o caráter de Paulo e Barnabé e também o caráter dos irmãos que estão indo com eles para a igreja de Antioquia para entregar essa carta. E no versículo 29 a gente vê o que eles devem fazer. Se abster das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e da moralidade sexual. Por que essas coisas? Isso é explicado no versículo 21. Lá atrás, olha lá. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Essas três coisas estão dentro da lei de Moisés. Eles estão preocupados com o testemunho da igreja diante dos judeus não convertidos. Porque eles entendem que, embora a igreja nesses lugares seja de maioria gentílica, eles querem a conversão dos judeus também. Mas se eles praticarem essas coisas, eles vão afastar os judeus. Então, é uma coisa, por exemplo, do comida sacrificada a ídolo. Paulo depois vai explicar que não tem problema nenhum comer, que é bom evitar. Por que é evitar? Em Corinto, por causa do testemunho.
Você não vai ficar perguntando para a pessoa que te ofereceu a comida se é ou não sacrificada. Se ela falar que é sacrificada, você não come. Por causa da pessoa, não por causa de você. Se ela não falar nada, não se preocupa. Porque a comida sacrificada ao ídolo não é nada. E comida sufocada, né, ou carne de animal sufocado, também era abominável ao judeu, porque na lei de Moisés fala que não pode, né, comer comida de animal que foi sufocado. Por causa do sangue, né? Por causa do sangue. E imoralidade. E aí a imoralidade é de forma geral, porque muitas dessas cidades eram bem imorais. Então, vocês guardam essas coisas, vocês vão dar um testemunho. Ele fala assim: se evitarem essas coisas, farão bem. Com relação ao restante da lei, segue a vida de vocês. Vocês vão abandonar, lógico, como já abandonaram a vida pagã, né? Tudo aquilo que era idolatria, que envolvia a adoração aos ídolos, as festas, tudo, vocês já pararam de praticar essas coisas. Então, a moralidade, ela vem com o enchimento do Espírito. A obediência ao Senhor vem com a vida com Cristo. Paulo vai explicar isso posteriormente também nas cartas. Então, vocês não precisam se preocupar com circuncisão, com festa, com sacrifício, com nada. Continuam como vocês já estavam vivendo. Como Paulo e Barnabé já estavam ensinando a igreja. E aí o versículo 30 fala assim: os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo o reunido da comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, uma carta cheia de amor, né? Uma carta que foi escrita sob a orientação do Espírito Santo, né? Como ele fala no versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas especiais. Eles sabiam que estavam sendo orientados pelo Espírito Santo nessas decisões, né? Então, obviamente, quando a igreja lê a carta, como que eles se sentem? Alegres, consolados, confortados. A gente não precisa fazer mais nada, nós somos salvos. A gente não perdeu a salvação porque não é circuncidado. A gente não vai perder a salvação porque a gente não vai na sinagoga, não vai seguir alguns outros princípios judaicos. A nossa salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E aí o texto, versículo 35, fala que Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia durante um tempo ainda, ensinando e pregando como era o hábito deles. E ao final do capítulo, fala dos preparativos para a segunda viagem de Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos na graça do Senhor. E Paulo passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então essa é a desavença entre Paulo e Barnabé, bem famosa. É João Marcos ou é Marcos? É os dois. Né? É a mesma pessoa. Marcos e João Marcos é a mesma pessoa. O grande problema aqui, né? Primeiro, antes da gente falar dessa desavença, é muito interessante ver como Paulo e Barnabé tinham esse coração de ver como os irmãos estavam.
aqueles irmãos que ele tinha anunciado o Evangelho, eles se converteram, né? Já fazia alguns anos que já tinham passado por essas cidades. Ele fala, vamos ver o que aconteceu, como que estão os irmãos. Né? Isso é um coração muito pastoral, um coração de amor por essas igrejas que eles passaram. Mas aí a gente vê essa desavença, né? João Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem, logo no começo, né? Eles foram para Chipre. Quando chegaram do outro lado de Chipre, João Marcos resolveu voltar. E aí Paulo fala, não levar esse cara não, né? Já abandonou a gente, vai que abandona de novo, né? Não vamos levar ele não. Mas Barnabé queria levar, talvez exatamente por causa disso, né? Para discipular João Marcos, para que ele tivesse uma outra oportunidade para mostrar a fé dele, para mostrar o valor dele, né? Só que Paulo não tinha talvez não tivesse essa paciência como Barnabé tinha, né? E a gente já viu o Barnabé chamado do quê? Pai da consolação, da exortação, né? Era do caráter dele cuidar das pessoas, de exortar as pessoas, de trazer as pessoas para perto. E Paulo talvez não tivesse essa disposição ou essa paciência para lidar com o João Marcos. Ele estava triste ainda com o João Marcos. Mas a gente sabe posteriormente que eles fizeram as pazes, e Paulo fala até de João Marcos que ele era útil para o ministério, quando ele escreve para Timóteo. Ele fala que numa das viagens João Marcos estava com ele, né, fazia companhia para ele e tal. Então, esse momento foi um momento bem difícil, mas apesar dessa divisão, Deus usou tanto Paulo e Barnabé, João Marcos e Silas, que vai viajar com Paulo, para a expansão do Evangelho. Nenhuma briga vai impedir a expansão do Evangelho. É triste quando ocorre, mas Deus usa do mesmo jeito. E a rota que eles seguiram, o Barnabé, eles devem ter separado entre eles, né, a cidade que eles iam visitar, e Barnabé ficou responsável por Chipre, pela ilha de Chipre, que era a terra natal dele. E Paulo foi para aquelas igrejas que foram as últimas que eles visitaram na primeira viagem missionária, né? Listra, Derbe, aquela região ali da atual Turquia. Cadê? Então, dividindo, eles alcançaram até uma região maior em menos tempo. Não que isso seja motivo para brigar e dividir as coisas, né? Mas que Deus usa isso dessa forma. Uma coisa que a gente aprende com João Marcos, né, é que não importa se em algum momento da sua vida você se tornou uma pessoa inútil. Você sempre pode se tornar uma pessoa útil para Deus, se você estiver disposto a ser moldado por Deus. João Marcos era um inútil aos olhos de Paulo, mas depois ele chama ele de útil, extremamente útil para o ministério dele. Então, isso não pode ser usado como motivo para a gente abandonar as pessoas ou não perdoar as pessoas. A gente pode sempre trabalhar na vida das pessoas, investir para que elas venham a se tornar outras. Amém? Amém. Dúvidas? Mas Síria é o mesmo Síria que ficou preso, Paulo. Isso. Ele mesmo. Esse Judas, É o próximo capítulo. Esse Judas que está falando é o que escreveu a carta? Não, esse Judas só aparece aqui. Né? É a única menção dele. E pastor, essa questão da carne sufocada ou sacrificada, né? Vamos dizer assim, né? Vou contar um exemplo bem básico, né? Fui convidado para almoçar na casa de uma pessoa, né? E ele chega e fala assim: rapaz, eu matei um
então a gente vai cozinhar, almoçar lá em casa, aí você fica sabendo que aquele cara, ele pegou aquelas aves, né? E ele fez um sacrifício, só com sangue, né? E para não jogar a galinha fora, né? A galinha, né, tia? A galinha ele levou para comer em casa e convidou. Porque às vezes a gente tem amizade com essas pessoas, né? Só no pratinho que eles praticam. Como é que fica? Aí você fica sabendo que aquela ave, galinha, ela foi oferecida, né, a rituais. Como é que fica? Você não come. Depende de como você ficou sabendo. Dele. Se a pessoa falou, então você não come. Se você não sabe, Come sem peso na consciência. pode pedir mais, né? Tá bom? Fica sabendo depois, a galinha foi, né? Não, mas a questão é essa aí. Não come. Se você souber. Oi, tia? Não. Tá certo. Então esse Judas não é o Judas, né? Não. Também que não vai ficar sabendo que João Marcos voltou também, não está escrito. Ah, pelo que o texto fala, ele abandonou mesmo. Achou pesado demais. Né? Uma vez eu ouvi uma mensagem Estava que preparado. falava tudinho sobre esse João Marcos. Muita coisa, muito bonita. Sim. Não estava preparado. Amém? Vamos lá então? Não entendi nada por causa da moto. Depois chega o menino com o frango dentro de um prato assim e fala que eu tinha cozinhado. As pessoas ficam desangadas. Vou ficar endemoniado. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra que é tão rica, tão maravilhosa, que nos ensina, nos exorta, nos consola. Pai. Muito obrigado porque nós temos visto e querido que a nossa salvação não é por meio das nossas obras, não é por meio de sacrifício de animais, não é por meio da circuncisão, mas é por meio da fé em Jesus Cristo, de graça, Deus. Muito obrigado porque o Senhor não coloca nenhum empecilho para sermos salvos, mas o Senhor mesmo nos salva e nos santifica. Louvado seja o teu nome, para que a gente jamais se esqueça disso, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dados ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé, no nome de Jesus. Amém.